já tem mais uma. E aí, Daniel, meu querido? Como é que você tá, cara? Tudo bom, Daniel? E aí, Daniel? Tudo certo? Lucas, a gente vai falar com esse cara? A gente vai falar com esse cara. Esse cara é o Lucas. Eu sou o Lucas. Do que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar de Life Cycle da Unity. Tá, Life Cycle. O que tem o Life Cycle da gente? Por que existe um Life Cycle? Por que tem um Life Cycle, Lucas? Lucas, então, o que é o Life Cycle? O Danielzinho acordou sem saber o que é o Life Cycle e vai dormir sabendo. O Danielzinho quer saber o que é o Life Cycle. Vamos contar pra ele. O que você tem que falar? O que é o Life Cycle da gente? O Daniel. Daniel, Daniel. Life Cycle é a ordem que alguns métodos do Unity são executados. Por quê? Por causa dos monobehaviors que eles explicaram no vídeo passado. Muito bom, temos um inscrito no canal aqui. Alguém viu o vídeo. E first, Aí sim. E, como a gente falou, tem vários métodos, ó. Wake update, fixed update, start. Isso tudo então faz parte do Life Cycle. Life Cycle. Muito bem. E por que tem esse Life Cycle? Porque a gente precisa ter uma organização do que é executado em sequência. Basicamente porque a Unity é uma engine de jogo que roda num ciclo Numa única Infinito. thread. Numa única thread. Então, nada é executado simultaneamente. Cada linha de código é chamada uma a uma e executada uma após a outra. E onde começa? no Away. Acertou, miserável. O Awake então é o primeiro método que a gente chama desde que ela abre. Então, o que a gente geralmente coloca no awake de um monobehavior? Todos os get components que vão dar nu. Tudo isso aí. E todo tipo de pré-configuração que o teu script vai precisar para executar o que ele tem que executar. E a gente está falando de editor também, né? Editor. O Awake ele roda em editor mode. Então, não é só pro que você vai executar em play mode. Todos os teus editores e tal também foram executados primeiros no Awake. Eu não tenho certeza, mas acho que é. O Awake não é chamado no editor. É em runtime e no play mode do editor. Tá, vamos por um exemplo então. Então vocês estão me dizendo que quando eu carrego qualquer cena do Unity, o que chama primeiro? Todos os awakes de todos os monobehaviors ativos na cena ali na inicialização. Show. E logo em seguida, depois do Awake, é o Start? Não é o start. Ô louco. É quem? O enable. Ele é logo em seguida do awake, mas qual que é a diferença? Por que eu tenho que ter os dois? Por que eu tenho que ter o awake e o enable? Qual que é a diferença entre eles? Que o Wake só roda uma vez quando a cena é inicializada, mas o Enable roda todas as vezes que o Game Object é inicializado. É ativo, desativo. Então, carreguei minha cena, todos os monobehaviors vão chamar o Awake. Todos que estiverem ativos ou não? Que estiverem ativos. Só os ativos. Ok. Peguei metade, desativei e ativei de novo. Vai rodar o enable de novo, duas vezes. Vai? Enable sim. Vai. O Awake não. Awake não. Ok. Então depois do Enable, chamaria o Reset se a gente fosse mexer com o editor, mas a gente não vai. Então agora é o Start. E eu não sabia que o Start é chamado antes do primeiro frame. Eu achava que ele era o primeiro frame. Na verdade, o frame ele tem dois momentos, né? Tem o momento antes da renderização e tem o momento depois da renderização. E aí, se o render é o que a gente chama de frame, então o start é antes do primeiro frame. Antes do primeiro frame da cena. Eu nunca vou chamar Start duas vezes. Start, não para um mesmo objeto. Ele segue o mesmo fluxo do Awake. Isso. Ok. E, beleza, daí você comentou um negócio legal, que é antes e depois dos frames. E o que acontece entre os frames? É a segunda parte do life cycle, de um primeiro life cycle
e a primeira parte de um segundo life cycle. Eu não entendi nada. Porque o frame, na verdade, ele é renderizado no meio do life cycle. Ele não determina o fim do life cycle. Ok. Então, o que eu quero entender é o que acontece entre os frames. Então, o final de um life cycle e o começo de um outro. Ok. E agora a gente vai ver o que acontece de fato ali dentro. Certo? Tá, a gente tem uns 20 não sei quantos. Não sei quantos passos a gente tem dentro do ciclo de vida do Unity. Tem um monte. Mas a maioria deles não nos interessa muito. E se você está começando agora, te interessa muito menos. Quando você começar a ter problema, aí você tem que se interessar. O que importa, o mais importante é o update, né? Não o update, eu digo o ciclo de atualização dele. O que é importante saber sobre o ciclo é o update, porque isso sim vai afetar como você vai escrever teus códigos e como eles vão funcionar. E tem algumas etapas do ciclo que são realmente importantes e você deveria otimamente guardar pedaços de códigos específicos neles, certo? Certo. Começando pelo... Quem que é o primeiro? Os updates? Dos updates. Quais são os nossos updates? O Temos 3. Temos 3? 3. Fixed update, update e late update. Muito bem. E o que cada um faz? O fixed update, ele tem uma relação muito forte com a física na Unity. Por quê? Ele tem um rate de execução em tempo fixo que, por default, é 0,002 segundos. Tá, você está dizendo que eu tenho que usar todas as físicas dentro do Fixed Update? Tem. Tá. E se eu quiser, por exemplo, meu personagem está se movimentando lá no update bonitão. Certo. Velocidade vezes time vezes delta time. Eu jogo tudo isso para dentro do Fixed Update. Não. Porque no Fixed Update vai servir se teu personagem vai se movimentar com física, né? Usando Rigid Body. Isso, tô dando um Edge Force. Edge Force, beleza. Só que você não pode usar o Time Delta Time. Por que não? Porque o Time Delta Time, ele é o tempo decorrido entre um frame e outro. Entre o último frame e o frame atual. Então, se teu frame rate, vamos supor que esteja em... Ele é variável, né? É para isso que ele serve, inclusive. Mas teu frame rate lá está em 30 FPS, né? 30 FPS quer dizer que o tempo que passou entre um frame e outro é... Enfim, vamos lá. Então, Time Delta Time é o tempo decorrido do último frame para o frame atual, certo? Só que o Fixed Update, ele não acontece na mesma frequência que o frame. Tanto é que o frame ele tem um tempo variável, né? Varia de máquina para máquina, do momento que está tendo desempenho ali, pode ter uma queda de frame, ou enfim. E já que o Fixed Update tem um tempo fixo, que é geralmente muito mais rápido, a frequência é muito maior do que o update normal, né? Que o frame rate, você vai estar multiplicando algo por um número de vezes maior do que o necessário no tempo que você está passando o time no time. Ficou péssimo, né? Vamos tentar de novo. Ficou meio confuso. Como o Fixed Update tem um tempo fixo de execução, você não precisa saber quanto tempo decorreu entre o último Fixed Update e o atual. Por isso, eu não preciso usar o time vezes delta time. Exatamente. E eu ganho alguma coisa com isso? Não usando ele? Processamento, alguma coisa? Com certeza. Mas, na verdade, você nem pode usar isso. O Time Delta Time ele foi criado para ser usado no update por causa da inconstância do tempo decorrente entre os frames. Então, se eu uso no update, eu estou fingindo que ele é um fixed update. Quase isso. Você está compensando essa frequência. A pergunta agora é: a física é calculada durante o fixed update ou depois dele? Lucas. Depois. 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 Garantido. Por quê? Porque é o que eu li. Então, Lucas. Então
Lucas, está me dizendo aqui, terminou o Fixed Update, os meus 0.02, Que eu não tenho certeza se é esse número. ok. Aí ele calcula a física, Isso. antes do update. Esse update. Tá, então é muito rápido. Tá. Ok. E aí, ele aplica a física que foi calculada. Então, quando a gente mexe com o rigid body, com o collider, tudo isso, a gente só vai sofrer essas mudanças no próximo update. Visivelmente, né? E o update? E o update? Pra que serve o update, então? O que é o update? Se o fix ele calcula a física. Update é pra você atualizar a tela, basicamente. Ou qualquer coisa que não seja parte da física. Mas e por que eu não uso? Não boto tudo lá no Fixed Update? Se ele tem um tempo fixo, então ele é mais confiável, né? Ele tem, é chamado sempre. Por que eu não vou usar, não vou botar tudo que eu tenho para botar ali no Fixed Update? Por quê? Por quê? Por quê? Também não sei. Não sabe Sei não? não. Por causa de otimização. Porque a gente tem a chamada do Fixed Update muito mais frequente do que Update. E aí tem certas coisas, como por exemplo, eu quero mover O um... Fixed Update é mais frequente que o Update? Muito mais. Muito mais. E aí, o que acontece? Eu quero mover, eu quero desligar um game object, porque eu não quero mais ver ele, né? E aí eu tenho um if lá que fica verificando isso aí, né? A cada update. Se eu colocar isso no Fixed Update, ele vai verificar todas as vezes no Fixed Update. Se eu colocar só no Update, ele vai verificar só uma vez antes de renderizar cada tela. Então, eu não preciso verificar 30 vezes antes de fazer o próximo frame. Eu só preciso verificar uma vez. Olha, deve ser aí, fazer esse print lá no Fixed Update, vai dar um count em cada um no update fixo. Foda mais bem. Tudo bem. Esse canal lá do lado. Se você veio pelo canal do Chomps, esse é o Chomps. Tá, a gente falou que no Fixed Update, então você calcula as coisas, você mexe nas coisas que você quer calcular física. Isso. E aí é onde calcula toda a física dela lá. Morre o Fixed Update, calcula e tem o Update. E se eu dedar com o mouse no jogo? Se você dedar com o mouse no jogo, isso aí vai acontecer antes do update. Porque você vai ter a garantia de que quando você dedou com o mouse no jogo, o próximo frame já vai ter isso imputado. Então, todos os eventos de mouse, quando você clica, quando você sai, quando você dá um hold, tudo isso é calculado antes do update. Antes do update. Inclusive, Depois do Fixed. Depois do Isso é fixed. louco, né? Porque se você for pegar o input pra... Você só pega do frame anterior. Faz sentido, porque você vai pegar o delta, essas coisas. Não é do frame anterior. É do É? frame atual. Não. É. Não. Se eu cliquei, Se você pegar o clique no Fixed Update, primeiro você não pega. Que o mouse é depois do Fixed Update. Então, se você clicou e está usando alguma coisa do mouse no Fixed Update, você está usando o input do frame anterior. Ah, não fiz assim. No update é tipo o primeiro update depois que você clicar. Ou seja, o primeiro frame depois que você clicar. Inclusive colisões, triggers de colisões de colliders. colisão de colares. Não, calma lá. Todas as colisões são calculadas entre o Fixed e o Update? Também. Pós-física ou pré-física? Pós-física. Pós-física. Isso. Ok. Então, se eu estou mexendo com um colisor dentro do Fixed Update, eu estou mexendo numa colisão do frame anterior. É isso, exatamente. Do frame não. Não é do frame anterior. É do cálculo de física anterior que pode ter sido depois do frame anterior. Tá. Inclusive acontecer depois do frame anterior. Porque você tem que ter Toda a física já foi calculada. várias vezes Antes de calcular um frame. Tá. Se eu colocar um monte de coisa lá no update pra forçar a lagar o negócio, tipo, vou ficar atualizando minha UI o tempo todo muito louco pra ficar lerdo mesmo. A física vai ser afetada? Bom,
pode ser. Mas não deveria, né? Porque se o A física é calculada. separadamente. Então ela não é calculada separadamente. O que acontece é que no life cycle ele roda um fixed update, aí roda outro, aí roda outro, aí roda outro, aí fala, pô, tá na hora de colocar um frame novo. Aí roda um update. Aí roda um fixed update, fixed update, fixed update, tá na hora de colocar outro frame, update. Então, a gente tem o Fixed Update, todas as físicas, mouses, colisões, triggers, né? E o Update. E daí você falou, aí ele volta para recalcular o Fixed Update. Mas eu ouvi no começo dessa conversa que tinha um cara chamado Late Update. Late update. Eita lá. Pra que tem esse cara? O que mais eu quero fazer? Primeiro que eu já ia botar tudo no Fixed Update. Aí vocês falaram que não. Pode. Que é só coisas que eu realmente vou usar física e que valem a pena, né? O resto eu coloco no update. Então quer dizer que é tudo de interface, vou mudar o nome de alguém, vou aplicar a vida a alguém. E aí, a vida também? No update? Também no update. Isso não impacta na física? Não. Por exemplo, tirei a vida do Lucas. Certo. Tirei a vida dele. Ele tem que morrer e desaparecer porque eu ainda tô batendo nele. Se eu tiro a vida dele no update e desapareço com ele, Então, eu mas não aí, vou pegar ainda a física de bater mas nele? aí temos uma questão, você não vai tirar a vida dele no update. Não? Você vai tirar a vida dele num trigger, um collision, Ah, ou até num Unity Event que venha a surgir aí, que pode ser um assunto para outro vídeo, né? ok. Ok. Salado meu parênteses, pra que a gente tem, o que eu vou colocar no late update? Legal. Quando que ele acontece primeiro? Então, a gente tem o Daniel aqui. Apliquei um Edge Force no Daniel. Certo. Você está me dizendo que no Fixed Update eu vou colocar a movimentação dele? Não. Não você. No Fixed Update eu vou falar, quero adicionar uma força nesse cara. Isso. Eu chamo Edge Force. O Fixed Update encerra. Na verdade, você também vai botar um Edge Force ali num collision, ou um input alguma coisa. Certo. Que pode ser no update. Ok, mas... Mas aonde você vai setar, por exemplo, a velocity de um readbar? Ok, Fixed update. setei a velocity do Danielzinho. Certo. Daniel San, então, vai se mover. Mentira, ele não vai se mover. Porque o Fixed Update só tem informação de que ele tem que se mover. Finaliza o Fixed Update, a física calculada Isso. e realmente ele se move. E aí a física vai dizer qual que é a posição, a nova posição dele. Ok. Aí nosso Danielzinho já mudou de lugar. E aí eu tinha um if lá no update que dizia que se ele estivesse naquele lugar era para ele mudar o nome dele. Ok. No update isso vai acontecer. Isso. No próximo update. No próximo update. Começou o update, aconteceu isso, terminou o update. Agora a gente tem o late update aqui. Só que o que a gente vai colocar aqui dentro? Nosso update já acabou. Agora começa o... Late update. O que é ideal a gente colocar aqui dentro? Algum script que depende das coisas que foram feitas no update ou no fixed update. Tipo uma câmera que segue o personagem, o Danielzinho aqui. Então a câmera vai seguir o transform que já está atualizado no lugar correto, então a câmera vai estar seguindo o lugar correto. Então, Um outro exemplo legal, você falou que tem um if lá no update que muda a label do Daniel. isso. E aí tem um outro cara que eu quero saber se a label do Daniel tá como azul. Né? Ok. Mudou, se mudou a label para azul. E aí para não ter o delay de um frame entre outro que eu mudo e o que tem que acontecer acontece só no próximo frame, então a conferência dessa label tem que ser feita no late update para que a gente tenha a mudança ali no mesmo ciclo, né? Na mesma passagem de ciclo. Mas é tudo errado antes desse vídeo. Certo, então, voltando lá, Daniel San tá aqui. Desculpa, Daniel San tá aqui. E aqui a gente tem
infinitas coisas e mais 2 coisas. Certo. Infinita não, a gente tem vários fixes update que vão acontecer. Para manter ele sempre na posição que ele tem que estar, baseado na física. Isso, um update para trocar o label dele, caso ele fique na posição que ele tinha que ficar, e um outro age update pra gente setar a câmera seguindo ele bonitão. A gente falou aqui, mudar a label. Isso a gente está falando que vai atualizar a interface. A interface é atualizada dentro do update? Não. Não? Ela é depois do update. Depois só do update? Depois do late update. Depois do late update. Então você está me dizendo que se a gente tivesse só com esse mono behavior aqui, quando a gente mudou a label do Danielzinho dentro do update, não era lá que a label ia ser vista de forma diferente. Não. Ela teria mudado, mas a gente só ia poder ver. Depois da parte de renderização. Ou seja, a gente métodos tinha que aquela câmera no late update, a câmera ia se mexer e aí a gente ia ver a label mudando. Exatamente. Que na verdade é tudo ao mesmo tempo. Porque a câmera ela se mexeu, mas eu só vejo o outro frame. Você não vê nada disso acontecer. Mas todo esse universo do Danielzinho é muito rápido. Acho que a questão que o Razami falou é que as coisas acontecem, mas a visualização só vê no final. Então, por mais que a gente parasse o tempo no meio, a gente não vai ver, porque a visualização só no final. A visualização acontece uma vez que é no render. Então, por mais que eu tenha um monte de cálculo de fixed update e um update e um late update, eu só vejo Só no render. só no render. Então, eu nunca vou conseguir visualizar os cálculos do fixed update. Acontecendo assim progressivamente, não. Nem se eu debugar. Se debugar. Assim, debugar assim. Isso dá aquela travadinha quando você dá um debug no update. E No como fixed que update. e como que é debugado sem passar pelo render? Porque você está Porque debug é no consultando console, não. variáveis. Ah, porque no console. Tá. Porque é uma coisa que eu tô vendo. Ah, entendi. Ah, tá. Não, a gente tá falando da cena, da... Ah, ok. que o Então- jogador vai ver, não que o programador vai ver. Ah, bom. Então, o render do console não é o mesmo render do ciclo de vida da Unity. A gente tá assumindo isso aqui. É isso? Eu acho que não. Porque a Unity roda nela mesma, né? É, então. O console da Unity é uma view Unity. Mas uma view Unity, não uma view da cena de renderização. Isso. E o editor? Ela não tá rodando na mesma main. Não. Tipo, o editor é uma parada. O jogo é uma main e o editor é outra parada. É, só que tipo a janelinha, ela tá renderizando uma coisa que tá na cena. O editor do Unity não é uma cena. Agora a gente finalizou o ciclo de vida do Danielzinho. Danielzinho, ele renderizou finalmente. Renderizou. Vemos o Danielzinho. E quando ele renderizou, agora eu quero que ele morra. Ô louco. Eu vou chamar o OnDestroy. Vamos start. Quando eu der OnDestroy, ele vai desabilitar o objeto, ou ele vai e depois destruir, ou ele vai destruir e desabilitar o objeto. Primeiro ele vai desabilitar, depois destruir. Primeiro de tudo, você não vai chamar o OnDestroy. Você chama Destroy. Destroy. E o que é o Destroy? Você marca um objeto para ser destruído, Depois de algum tempo. que é no fim do ciclo da Unity. Mas tem o Destroy Immediately. E aí entra por que você, quando está fazendo editor, tem que usar o Destroy Immediately. Por quê? Porque não tem um momento do Destroy, porque no editor não está rodando no ciclo de vida da Unity. Tava eu jogando com o Daniel San aqui. Dei um Alt F4. Eu finalizei o meu jogo. Todos os objetos foram destruídos quando eu fiz isso, certo? São marcados para serem destruídos. Mas foram destruídos. Eu apertei o Alt F4. O jogo fechou. Meus objetos foram destruídos antes ou depois do jogo fechar? Assim, você está falando do Application Quit, certo? Isso, quero saber. O que acontece com os objetos quando eu fecho o. É que o Application Quit não é Não é o seu momento aplicativo que- fechando de fato. É um método para você colocar as coisas que devem acontecer antes do seu jogo fechar. Por exemplo, save. Salvar.
Você não pode destruir o Danielzinho antes de salvar ele. Você tem que salvar o estado dele pra daí você destruir. Então você está dizendo que se eu tiro o computador da tomada antes de fechar, eu consigo salvar o que aconteceu? Não, isso é demais já. Não, provavelmente você vai interromper o ciclo da gente no meio de um update lá. Certo. Certo. Já que eu não posso fazer isso, quando eu dou um Alt F4 no meu jogo, antes de fechar, eu consigo salvar tudo que eu quero. Preciso verificar, mas eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Consigo inclusive fazer uma chamada de API antes de eu fechar. Sim, Emitir a chamada pelo menos. sim. Acho que sim. Você não consegue aguardar, né, o retorno, mas Você consegue chamar. consegue chamar. Tá. Onde é isso no mobile? Se você apertar para minimizar as janelas, ele vai pausar. Se você jogar pro lado, ele vai dar quit. Ele vai executar o método mesmo assim. Mesmo jogo pausado. E o que acontece se no meu Application Kit eu mandar abrir a aplicação? Não sei, cara. Como assim o application quit? Tô jogando aqui o meu Daniel Sá Feliz no celular. No Application Kit dele, eu mando o Android abrir ele de novo. Mas aí você tá... Eu acredito que Então, essa pessoa nunca vai mais conseguir sair do jogo, Eu antes que ela acho- reinicie o celular. eu acredito que o Android não deixaria você fazer isso. É, tipo, Mas talvez o Windows deixe. Você entendeu? A gente pode prender alguém no jogo até a pessoa ser forçada a reiniciar o computador. Sword Art Online. Se tiver a mão no mouse, morre. Agora, voltando, pergunta séria. Dei um Alt F4. Meus objetos são destruídos antes ou depois do Application Kit? Depois. Depois. A minha aplicação vai fechar. O Application Kit acontece antes de acontecer os On Destroys. Isso. Você vai- basicamente o Application Quit é você... O cara apertar o Alt F4. Aí o computador fala pro Unity, tô fechando. Aí você recebe no método, o jogo tá fechando, deixa eu salvar. Aí depois o Unity vai lá, desabilita, dá desliga todos os objetos, e depois dá destrói tudo, depois ele fecha. Tudo isso no tempo do Alt F4. Isso é pra garantir que a gente faça alguma coisa. A gente tem um respiro. É isso. A gente tem aquele último. Esse cara tá saindo. O cara vai fechar o jogo, o que eu faço? O que não faz, né? Tem um monte de jogo que você dá Alt F4. dane-se. Mas isso a gente tá levando em consideração que o Alt F4 não extermina o processo naquele momento. Direto. Não sei se isso vai entregar o... Porque a gente falou do mobile, que quando você expande e aperta para fechar, ele emite esses eventos. No computador, eu não tenho certeza se esses eventos são emitidos no Alt F4. Se você abrir o gerenciador de tarefa, clicar lá, finalizar tarefa. É a mesma coisa com a gente? Claro. Eu não sei. Eu tô mais no mobile. Eu também não Zero. tenho informação para responder isso. Fica aí, escreve aí nos comentários o que você acha. Hã? Só por teste. Eu já escrevo ali. O OnDisable é basicamente o contrário do OnEnable. Simples assim. E o que é isso, né? O que é o OnEnable e o OnDisable na verdade? Eles rodam toda vez que você liga e desliga um GameObject, né? Deixa ele ativo, o GameObject não necessariamente, mas o objeto, deixa ele habilitado ou desabilitado. No caso de um componente, de um monobehavior, quando um GameObject que contém o componente é setado para ativo ou desativo, é como se você deixasse enable ou disable cada um dos componentes dele. E aí o onEnable vai rodar quando eu ligo e o onDisable quando eu desligo, né? Só o momento no ciclo de vida do onDisable é no finalzinho lá. E se você setar no onDisable para ele dar enable? No onDisable para ele dar Ele dá um enable, enable igual outro. ele vai rodar o onEnable só no próximo ciclo. E dentro desse enable, Mas ele roda antes, tipo assim, você passou tudo o life cycle, tá no finalzinho lá que é um disable. Aí você deu ele pra true.
já no começo do próximo ele já vai dar um enable? Sim. Então tem uma parada por trás ali que, sei lá, verifica esses estados e É quando você seta para enable ou disable, na verdade você está marcando o objeto. Da mesma maneira com o destroy. Com o destroy. E aí quando for a chamada do onEnable do ciclo de vida, ele vai chamar os onEnables de todos os monobehaviors que estão marcados como enable e que ainda não são ativos, né? Certo. Só que o onDisable ele fica entre o application kit e o destroy. Certo. Então você está me dizendo que os objetos são desabilitados antes de serem destruídos. Exato. Ou seja, Isso tem uma coisa importante também. Por quê? Por que disso? por quê? Porque, por exemplo, você tem aquela tua... Você fez um script de um personagem que ele dá um tiro, né? E aí, toda vez que você dá o tiro, você instancia uma muniçãozinha que sai voando lá pra frente. Ok. E aí, no onDisable dessa muniçãozinha, você pode pôr uma partícula de impacto, ou uma partícula de que a munição cai no chão, qualquer coisa do gênero. E no onCollision, você pode colocar lá que ela vai dar dano no inimigo, e quando ela dá dano no inimigo, você marca ela para ser destruída. E aí, no momento em que ela vai ser destruída, ela tem uma chance ainda de executar o que tem no... Não, mentira, não tem nada a ver com isso. Você pode pôr no destroy, né? Voltando. O que eu queria chegar é o seguinte. Então, se eu marquei um objeto para destruir, ou seja, se eu dei um GameObject.destroy, que na verdade é um destroy GameObject. Se eu chamei esse método, eu marquei que ele vai ser deletado. Ele vai sumir visualmente antes de ser deletado de fato. Não. Não, porque você não vai ver. Não, eu falei errado. Não tem nada a ver o lance do onDisable, a relação do onDisable. Não, porque ele é desabilitado antes de ser destruído. Não. Sim. É? O Lifecycle diz que é. Não. Kit, Disable, Destroy. Mas ele só vai rodar um onDisable se eu marquei ele para ser desabilitado. Não. O que você faz no onde você tá enable para false e destroy para não destroy, ele não tá chamando esses métodos. Ele não vai chamar um disable do destroy. Ele vai Ele marcar vai marcar. para que quando chegar o momento do lifecycle, eles sejam... Tá, então se eu dei um Destroy GameObject, Então o que eu falei antes lá estava errado também. Não, ele passa por método, mas ele não tá. o que eu quero entender é, eu marquei que eu vou destruir esse objeto. Eu Certo. chamei o Destroy GameObject do Daniel San. Certo. Em algum momento, ele vai chamar o onDisable e o onDestroy desse objeto. Não. Não? Não. Ele só vai fazer isso se você marcou o enable para falso e destrói esse objeto. Aí sim Eu ele acho chamou que os dois. eu Não. Ele não chamou o onDisable? Não. Se eu destruir um objeto... Eu quero ter a certeza da pessoa que já sofreu com isso. Se eu destruir o Daniel San, eu nunca vou receber o onDisable dele. Não vai. Por isso que a gente tem que ter uma razão Mas... Sabe aquela testadinha assim só pra. aquele debug lá que ele Escreve nos comentários. coloca no destroy. Hazimi falou que isso não vai ser chato. Não disable. Não disable, coloca isso. Se aparecer, a culpa é desse cara aqui que mentiu. Mas não parece. Eu, recapitulando, eu aqui estou representando o ciclo de vida da Unity. O Hazim e o Lucas vão dizer tudo que tem que acontecer. Tem que acontecer não. O que é bom você colocar no teu scriptzinho aí, porque você quer ter um jogo que rode legal. É porque você pode colocar no lugar errado, vai rodar, mas vai ficar errado. Vai ficar errado. Pode ser que dê. Você vai testar aí no Bugzinhos, né? teu computador, youtuber, gamer, porreta, e vai estar mil maravilhas. O pessoal mais humilde vai sofrer com essas tuas decisões. Vou te dizer que até, dependendo do erro que você cometer, até mesmo o seu computador gamer aí, Master Racer, Vai chorar. Vai miar. Então vamos lá. Awake. O que
vocês colocam no awake? Inicialização. Inicialização. Get component, faço no awake ou não? Faz. Eu gosto. Eu sou a unit. Daniel San é meu objeto. Hazim e Lucas são vocês, que vão dizer o que vai acontecer. Tomara que eu acerte. Eu sou a unit, lembra disso. Eu carreguei a cena onde o Danielzinho tá. Danielzinho, lembrando que, muito importante, ele é um objeto que tem regibore, colar, Personagem completo. personagem completo. Até o label tá dentro dele. Beleza. O text está dentro dele. Startei esse objeto. Awake. O que eu tenho que fazer no awake? Get component. Respawn. Animation. E o text também? Get text. Já não get component text? Perfeito. Acabei com o awake, que eu sou a unit. Joguei dentro do fixed update. Faltou enable. Olha aí, hein? Faltou enable, desculpa. Eu sou a unit 3. Mentira, que já devia ter lá no unit 3. Isso assim. Enable, o que vai acontecer? Eu vou instanciar uma partícula fazendo assim. Ok. Agora sim. Coloca também delegates, se você colocar os eventos, você coloca no enable, depois você tira. Se você colocar no awake, você vai colocar, daí se você destruir o objeto, ele não vai tirar. Você tem que colocar no destrói depois. Ok. Mas aí ele vai rodar quando tá inativo. Não, aí Sim? tá. Não, wait sim. Então, se você colocar, tá vai no enable. daí dar pau. Não, porque daí ele vai tentar chamar e. E vai falar que o Enfim, feedback essa foi vai ativado. Ok. Daniel San, já passou pelo awake e pelo enable. Agora eu vou te jogar para dentro do fixed update. O que vocês vão fazer aqui? Velocity igual variável. É aqui que vai ter o if input? Não. If input and force? Não. Isso aí vai no update. Mas o end force vai ser no update então? Sim. Tá, então calma. Calma. Tá. Coloquei Daniel San dentro do fixed update. O que vocês vão fazer? Fixed update, eu vou dizer que a velocidade dele, se for maior do que 20, vai ser igual a 10. Vamos capar essa velocidade aí para não correr tanto. Ok, terminei o fixed update. Você tá faceiro para mexer no update, mas eu sou unit. Antes de você mexer no update, quer dizer, antes de eu fazer o que você quer que eu faça no update, eu vou calcular as físicas, bababá, trigger, colisão. Se esse jogador aí clicar na tela, eu vou interpretar agora. E agora, me fala, o que você quer fazer no update? Atualizar o nome. Atualizar o nome? Quero atualizar a velocidade que está em cima dele, assim, da velocidade dele. Ele falou que pra mim é 10 agora. Eu quero mudar aquele aí, vou deixar 10. Terminei, fiz isso já que você pediu. Troquei o nome, mas eu já mostrei o nome? Ainda não. Não, porque o nome só vai vir depois do late update. E no late update, o que vocês querem fazer? Eu vou verificar se a velocidade dele tiver. A velocidade dele vai de 0 a 10, né? Eu disse que no fixed update, se for maior que 10, eu vou capar para 10. Então eu vou verificar se a velocidade dele é 10, né? Foi colocado em 10 lá na label, vai ficar vermelho a cor do texto. Ok. E depois disso, por algum motivo, alguém mandou esse menino ser destruído. Eu só vou receber, eu Unity, receber a informação que ele vai ser destruído. Ele só vai ser destruído no final do frame que isso aconteceu. Certo? Certo. Acho que não do frame, vai ser um ciclo de vida. Porque o On Destroy é a última coisa do frame. Então, se eu receber isso no meio do frame, eu só vou fazer isso no final do frame. Sim. Ok. No final do frame, então, Morreu. Danielzinho
sozinho foi pro saco. Isso aí. Pobre Daniel. E assim, E eu vou invocar outra partícula assim, no One Destroy. no onde está. Instantiate partícula de morte. E aí, alguém fechou esse jogo na hora que você instanciou sua partícula. No On Destroy dela tinha o quê? No onde está da partícula? É, Ô Jesus. O que tinha no onde está da partícula, amor? tinha nada, mas se tivesse, ia ser chamado quando fechasse esse jogo, certo? Isso. Depois de salvar o jogo. Depois de salvar. Que o Lucas colocou lá na application create pra tentar salvar. E é assim que você aprende a usar o Lifestyle. E aí, Daniel? Deu pra entender como é que é o lifecycle da Unity? Já sabe usar? Já tá usando? Podia estar usando. Enquanto tava ouvindo, podia já ir colocando uns debug, vendo se o Razine mentiu ou não. É isso então? É isso. Falou, Daniel. Falou, Daniel.